CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o estudo do livro Memórias de um Suicida com o estudo com o Evangelho, antecedendo com o Evangelho. Vamos ler o capítulo 6, o Consolador Prometido. Item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Assim, Jesus, iniciamos o nosso estudo em torno do livro Memórias de um Suicida, rogando a tua assistência, a tua permissão para invocarmos em teu nome a nossa irmã Ivone e nosso irmão Camilo, Leon Denis, para nos inspirarmos nos sustentar contigo, Senhor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos, semana passada não teve o estudo, me desculpe quem sempre nos acompanha de casa, não ter avisado, mas semana passada, no horário da manhã, de 8 da manhã até meio-dia, nos reunimos aqui em nossa casa de amor, o CEAP, para estudarmos a vida de Kardec. Foi o nosso primeiro encontro sobre a vida de Allan Kardec. Por isso não tivemos o estudo do Memória de um Suicida. Por erro nosso, não avisamos. Não tivemos nem o estudo do Evangelho. O Evangelho eu acho que a Gracildes avisou. Eu é que não avisei e peço desculpas. Mas vamos dar continuidade. E estávamos estudando sobre o capítulo 7, a cidade universitária. Né? No meu aqui é capítulo, eu não sei se tem o número do capítulo, é capítulo 16, Mansão Esperança, uma cidade universitária. É capítulo 16, onde é que eu estou com cabeça em cidade universitária, hein? Ah, foi da semana passada, que na sexta-feira nós estudamos, e na sexta-feira é um estudo interno, e a gente está na universidade universitária ainda, né? Estamos um pouco mais atrás, por isso que a minha cabeça às vezes dá um nó, para eu pegar o ponto de partida. Mas estava sendo apresentado a eles 3 guias, porque eles optaram, esse grupo, com o Camilo, o João de Azevedo e só ficaram os 2, né? E o Belarmindo. Esses 3, com outros, né, que não cito o nome, a ficar na colônia, né, estudando, se aprofundando nos estudos iniciáticos. E foi designado 3 espíritos: Epaminondas de Vigo,
Soriomar e o Aníbal. Epaminondas de Vigo é um espírito elevadíssimo, né? E sofreu martírio no circo de Nero. E nós falamos sobre esse espírito, quem foi ele aqui na Terra. O Soriomar, desde a Grécia, foi filósofo da Grécia Antiga. E por último, Aníbal, que conviveu com Jesus. Era uma daquelas crianças que quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, ele estava junto, esse espírito aqui. E nós estudamos toda a trajetória desse espírito. E vimos que 3 grandes espíritos, né, para nós grandes, né, eles vão sempre se achar pequeno. Foi designado então para estar ao lado deles. Aí nós paramos aqui nessa frase, ó. E aqui o tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino, como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração, com que o prende a bondade imarcessível do Mestre Excelso. A ele vos confio. Esse, então, é o Aníbal, né, um daqueles que foi a criancinha que Jesus se referiu. Aí nós falamos bastante da preocupação, do amor que esses espíritos elevados têm por nós. O capítulo 6 do capítulo 6, Bem-aventurados tem o Cristo Consolador, nós lemos o 7. No 6, tem lá no último parágrafo dizendo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis este o segundo ensinamento. Então, os Espíritos nos recomendam amarmos-nos uns aos outros. Assim também recomendou Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esses Espíritos nos amam, apesar da nossa pequenez, das coisas que a gente traz com a gente, né? Tanta inferioridade. E eles continuam nos dando oportunidade, nos amando. Vide a envergadura moral, a elevação desses 3 espíritos, para estar ao lado de homens que se suicidaram. Homens que alguns deles cometeram o homicídio em seguida do suicídio. Se arrependeram e para que esta alma seja conduzida novamente, seja colocada no caminho para Deus, espíritos elevados venham ao encontro da dor. E ai de nós se não fossem esses espíritos. E a sabedoria suprema é tão grande que ela nos deixa o livre-arbítrio de escolher se quer a companhia deles aqui na Terra. Nós não os vemos e toda decisão acertada, o mérito passa a ser nosso. Mas como toda decisão errada, a responsabilidade também é nossa, né? Então, na certeza de que estamos com eles aqui, sendo assessorados. Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos 3 vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que, até então, ele nos aparecia às cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos 3 mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele, conheceram-no
ouviram-no falar. Falaram mesmo com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte, outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como orvalhando suas almas, num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto alguns minutos desperdiçados no labor, abençoado do progresso, poderão carrear para o futuro dissabores dificultosamente reparáveis. Iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas podereis avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do Espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito. Mas, para tanto conseguirdes, será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando a vibrações pesadas e inferiores que retardam a ação do velho estado de espiritualidade. Agora olha que coisa, hein? Essa questão do sexo, tão conturbado em nossas cabeças, continua no mundo espiritual. Por isso que eles separaram os homens das mulheres. Por isso. Não é? Vou ler novamente todo esse pedaço que é muito importante para nós. Ó. Separaram novamente em grupo de 10, né? Não iam perder tempo. E falou do pensamento, ó. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para tanto conseguirdes, será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores que retardam a ação do velho estado de espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredirdes bastante, o isolamento. Bom conselheiro,
que vos levará ao esquecimento que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos em seguida de que agora vós vos deveis buscar de preferência com um amor espiritual, com o sentimento fraterno e imarcessível, e inclinação divina apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram na terra corpos femininos, são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa como familiar. Escolhidas em nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado até agora apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos transmitindo-os à diretoria desta mansão, e assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os olvideis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres prepostos de Jesus. Junto de vós, aqui desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Eu tive que ler direto, né? Não dá para parar. Agora vocês vejam a rigidez do trabalho, a disciplina. Aqui a gente pede disciplina e quanta dificuldade para o médium entender que ele precisa estudar, que ele precisa educar a sua mente. Lá no mundo espiritual não é diferente, só que o rigor é muito maior. É muito maior. Então, esses espíritos ainda têm problemas em várias áreas. E ele diz que a pior área, mas que traz mais dificuldades, é a área do sexo. Então foram separados entre homens e mulheres, né, para não haver promiscuidade no mundo espiritual. Porque eles não são seres santificados, são seres inferiorizados, e que carregam consigo o peso do suicídio, uma revolta contra a lei de Deus. Serão preparados por aqueles espíritos, aqueles três, e mais outros espíritos femininos que os ajudarão na conquista do equilíbrio mental e moral. Agora, esses espíritos têm muito mais possibilidade de vencer, porque irão fazer estudos aprofundados, do que aqueles que logo retornaram à Terra por uma necessidade também imperiosa.
Compreenderam então como é difícil? Aí vocês acham que é fácil para o diretor da casa espírita está cobrando, mas ele é diretor por causa disso, é para cobrar mesmo. É para cobrar mesmo. Quanta dificuldade. Você monta na casa espírita um estudo, como anunciamos aqui, os estudos de Kardec, aí vem meia dúzia de médiuns, poxa. A maioria é de fora. É uma coisa que aqui a gente obriga a estudar, se não tiver para trabalhar. A gente tem que obrigar, ao passo que isso tinha que ser de dentro para fora. Tinha que ser algo que o médium dissesse assim, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para compreender melhor. Então, a gente tem aqui uma luta tão grande, para que mantenhamos a disciplina. Por isso, a porta é estreita. Muitos aqui vêm e muitos daqui saem. A gente lamenta, mas não pode fazer nada. Traçamos algumas metas para o trabalho, lá para outra casa, já pensando em alguma coisa. E a Dilane disse, mas não vai dar certo. Eu disse para ela, vai dar certo. Que fique você e eu. Mas vai dar certo. Vai ser assim. Porque você não pode afrouxar na disciplina. Não pode. Tem que ter disciplina. Tem que ter comprometimento. Senão a gente não vai a lugar nenhum. O médium precisa estudar, precisa se esclarecer, precisa botar sua mente aqui no estudo. E eles estão sempre colocando empecilhos. Vamos lá, vamos continuar. Mas cada um sabe de si, né? E na casa espírita, eu tenho que dar conta de mim e da casa. E vocês, cada um que dê conta de si. Ou segue a regra, ou então vai abrir uma casa espírita, não é? Cada um vai abrir a casa espírita que quiser e faz do seu jeito. Quem está nos ouvindo, não se espante, porque é isso que a gente fala aqui para os médiuns. Não quer, não tem problema, vai ali, aluga um terreno, aluga uma casa, não está satisfeito, mais um ponto de luz que se abre. Aí lá faz do jeito que quiser, poxa. Faz do jeito que quiser. Aí é a responsabilidade dele com os guias dele. Eu tenho as minhas responsabilidades com os guias da casa, com os meus guias e os guias da casa. Em um salão que precedia a sala de assembleias, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias que exercitavam aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na terra. E o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores, carentes de educação e consolo. Esperavam pelos seus protegidos, a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza e João de Azevedo, e que se vira enriquecido àquela mesma hora por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Mary e Rita de Cássia, encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos. Foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos avassalava ao lhes
oscularmos a destra que bondosamente nos for atendida. Então, daquele grupo, como nós falamos, continuou, né, o João de Azevedo, o Belarmino de Queiroz e o Camilo. E se juntou a ele mais 7 pessoas, que foram um grupo de 10, né, brasileiros e portugueses. E as damas que iam conduzi-los na educação mental deles, como falou lá atrás, né? Rita de Cássia e Doris Mary. E eles ficaram felizes, porque já conheciam esses espíritos, porque permaneceram juntos, né? Estavam juntos há muito tempo. Eu vou voltar, me perdoem eu voltar, porque eu acho isso tão importante, a gente lê e passa rápido. Eu vou voltar na página anterior, depois prossigo daqui, para a gente entender a presença dessas amigas, dessas irmãs. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito. Mas, para tanto, conseguirdes será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhes as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores que retardam a ação do vero estado de espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredirdes bastante, o isolamento, bom conselheiro, que vos levará ao esquecimento que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos em seguida de que agora vós vos deveis buscar de preferência com o amor espiritual, é sublimação do sentimento de amor, com o sentimento fraterno imacessível, inclinação divina apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma, olha só, aqui entram as mulheres. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram a terra, corpos femininos, são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Então elas vêm acompanhando para educação familiar, em missão educativa, e ajudar-os ali no pensamento deles, né? Escolhidas em nosso corpo de vigilantes serão como preceptoras. Preceptor é aquele que educa, que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado até agora apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Então, olha só, são espíritos e espíritos. Até então, estavam indo às camadas, tendo acesso às camadas inferiores, mas não às superiores, não aos conhecimentos superiores. E iriam se preparar agora com essas mulheres. Agora vocês veem, espíritos femininos. Ah, morreu, não tem mais sexo? Claro que tem. Não tem sexo para ter relação sexual. Isso é uma coisa. Agora, porque ela está dizendo, eles ainda pensam nisso, pela inferioridade. Isso é coisa de espírito inferior.
Agora, os espíritos superiores, eles sublimam isso. Essas mulheres, mas continuam sendo mulheres e continuam sendo homens. Ah, não tem mais sexo. O sexo está na organização. Sim, sim. Na organização física. O sexo para reprodução, para perpetuação da espécie. O sexo é para isso, para reproduzir. Então, a reprodução humana ou a reprodução animal, ela se dá com um parceiro masculino e o outro feminino. É da lei. Fora disso, está fora da lei. Fora isso, fora da lei. Essa é a lei de Deus. O homem e a mulher. Desencarnando, continuamos sendo homens e mulheres. Porém, sublimando o pensamento, o sentimento, não temos mais esse apetite sexual. É isso que ele está dizendo aqui. Então serão educados para isso. Quando reencarnarem, vão reencarnar em corpos masculinos ou femininos, conforme a tendência feminina, o psiquismo feminino de um espírito ou o psiquismo masculino de um espírito. Entenderam isso? Continuamos aqui. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Então, ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão, e assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que não ouvideis, quer dizer, não esqueçam, né? Por uma longa separação, pois não podereis prescindir do sentimento de família. Olha, a gente não pode esquecer esse sentimento de família, nem na terra, nem no espaço, no mundo invisível. Por isso eles têm saudade da família. A Lourdinha muitas vezes se refere aos filhos, a mim, com saudade, tem saudade. A família é uma referência. Até nos encontrarmos todos no mundo espiritual e programarmos futuras reencarnações. Espíritos afins, espíritos que se amam e que retornam juntos à lide planetária. Tal como na Terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres, prepostos de Jesus. Foi bom voltar, não foi? Parece que a gente nem tinha lido, né? Junto de vós, aqui desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternal. Estarão ali como mães, como irmãs, ajudando aqueles espíritos a pensarem também no sexo oposto com respeito. Como vedes, toda ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional e da fraternidade tem. Então, que vos obriga, como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, tudo que puder ser feito por vocês será feito. É isso que ele está dizendo.
Como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Olha, tem por ideal o educar para elevar e redimir. Esse é o objetivo da casa. Esse é o objetivo da colônia correcional Maria de Nazaré. E esse, portanto, também o objetivo da nossa casa de amor, o SEAP, educar sempre. Por isso, essa quantidade enorme de estudos. Educar para elevar e redimir. O que é redimir? É você se redimir de erros, você conseguir resolver problemas pendentes na tua alma, coisas que você fez ou deixou de fazer. Aí entramos ali na segunda ideia, em que ele vem falando do encontro deles com as moças. Ele fala aqui da reunião dos três, do Belarmino, do João de Azevedo e do Camilo, e junto a esses três, outros espíritos portugueses e brasileiros. E com eles as duas queriam educá-los. A Doris Meire Steele, né? Ela não foi aquelas parente do enfermeiro, não sei se era esposa dele, Steele, e Rita de Cássia. Eu tenho que ir lá, tenho que voltar, guardar esses nomes todos. Às vezes eu erro falando aqui o nome, mas enfim. Aí eles estão felizes por continuarem juntos, e junto a eles as duas enfermeiras que eles já conheciam, não é mesmo? Pronto. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral. Um dos magníficos palácios situados na formosa Avenida Acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante, e ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciamos. Lente é o professor, né? Aquele que vai ministrar ali a palestra. Então ele definiu aqui, ele descreveu aqui, descreveu o ambiente em que eles se encontravam, né? Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já o víramos por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Contudo, esse agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos
jamais sentíramos tão profunda a insignificância da nossa personalidade, como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Está acompanhando aí, Tiago? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Então encontraram essa inscrição lá no salão. Eis, porém, que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu. Era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de 2 adjuntos, Pedro e Salústio, 2 adolescentes como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração, e revi-me pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar pela primeira vez o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram a cadeira na qual já Aníbal se sentara, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como diadema que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre, para a elucidação de Agenor Penalva. Silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós. Sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamo-nos, queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentavam-se em coxins dispostos em semicírculos, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salústio se distanciavam. Coxins eram poltronas. Aníbal levantou-se. Dir-se-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas calignosas. Tinha uma alma calignosa, hein? Caliginosas. Eu sabia o que era, esqueci. Eu disse-ia que ósculos, beijos maternais rociassem nossas almas. Deve ser almas comprometidas, almas... tenebrosa, né? Sombria, almas sombrias, por causa do suicídio. Surtos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações, obliterados pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispusessem nossos espíritos
alijando do ambiente quaisquer requisitos de preocupações subalternas que ainda permanecessem pela atmosfera. Instintivamente nos vimos presa de profundo e singular respeito, que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios ignotos perpassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas pelos sons daquele hino mirífico que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos, antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas no fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos nossos corações, tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitavam os refúgios da alma. Bondoso, prosseguiu como num prelúdio harmonioso. A prece, caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que os levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito das forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, própria daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes e voltareis esclarecidos para o desempenho de mais árduas tarefas. Eu acho que era bom, só tem um pedacinho, né? Vamos terminar. É no intuito de vos iniciar neste roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que rescaldante lembrança dos delitos cometidos
para trás vos pese nas consciências, nem de que por isso dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa, é vos arrojardes vigorosamente, reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haveis de neles penetrar a fim de vos edificardes? Ele já sabia das dificuldades deles, né? Não é só a gente que tem essas dificuldades, não. O desencarnado também tem, de concentrar, de ter vontade. E Aníbal orou, então atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos das forças renovadoras. À proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia em um como ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente em surdina as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia. E dulcíssimas impressões lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se no centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que acompanhavam. Pedro e Salústio colocaram-se na fronte do diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação de sua importante aula. Pela magnitude do que passou então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, ciente de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregamos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos, conseguiríamos apresentar ao leitor. Gente, agora é que vai vir um quente para eles. Eu acho que é a partir desse capítulo que vai vir o conhecer a si mesmo, a regressão de memória para esses espíritos. Que estudo, hein? Eu tive que ler muito hoje, não tinha jeito. Tem hora que não tem jeito, né? É isso aí. É isso aí, gente. Alguma pergunta? Vamos rezar então? Mestre Jesus, médico de nossas almas, rogamos por todos nós que sofremos neste mundo de provas e expiações. Rogamos pelos que choram e sofrem os horrores da guerra, por todos que ficam e por todos que partem. Rogamos pelos 2 planos da vida que povoam o planeta Terra
em especial pelas mães, pelos que educam, as professoras, verdadeiras educadoras, preceptoras de milhões de jovens, de crianças e de adultos pelo mundo inteiro. Rogamos por elas, Senhor. Rogamos pelos trabalhadores da Tua doutrina, os que conhecem o Teu nome, Senhor, para que eles pratiquem o que está no Teu Evangelho. Por nós outros, que estamos à frente com grande responsabilidade de instituições como a nossa, tantas outras também espalhadas pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo. Os sacerdotes, os homens que falam de Deus, iluminai os seus corações para que adequadamente falem do mundo maior, do Criador, e sejam exemplos para os seus seguidores. Rogamos, Senhor, por esta casa de amor, que ela permaneça firme dentro da disciplina que o mais alto traçou para cada um de nós e dentro do amor que já nos propusemos a exemplificar com os nossos atos, com as nossas palavras, pensamentos e sentimentos, que jamais fujam ao Teu amor, Jesus. Fortificai a nossa casa, proteja a nossa casa. Rogamos pelos trabalhadores, pelos médiuns desta casa de amor. Rogamos por aqueles que nos ouvem à distância. Rogamos, Senhor, pelos irmãos suicidas que expuseram suas vidas nesta obra, que consigam vencer, que consigam continuar a caminhada para Deus. Rogamos por todos que se suicidaram, pelos espíritos suicidas que se fazem presentes e que já estudam para poder sair dessa situação difícil em que se encontram. E sairão, porque rogamos por eles e o Senhor é o nosso pastor e nada nos deixará faltar nesta caminhada. Rogamos pelos pais, pelos familiares que choram o retorno à pátria espiritual dos seus filhos através do suicídio. Pelos que estão acolhidos em nossa casa de amor, nas enfermarias, pelos que estão acolhidos na Colônia Maria de Nazaré, que Deus os abençoe e os console, que Deus dê esperança e paz para todos. E para nós outros, encarnados, que tenhamos a certeza, Jesus, sempre inspirados pelos nossos anjos guardiães, de que a vida continua, de que não existe a morte, para jamais pensarmos no suicídio. O Teu bálsamo para todos os que choram, que sofrem, a coragem para não cometer esse ato enganoso diante da vida. E assim, Senhor, nos despedimos, rogando que o perfume das rosas se espalhe neste ambiente e aqueles que se fazem presente recebam desse belo Espírito essa bela flor. Em nome, então, do amor desses Espíritos por nós, desses benfeitores que sequer os vemos ou sentimos, dos benfeitores que sustentam o SEAP, em nome do altivo e da coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, por nós e pela humanidade, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.